Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a terceira aula da playlist Razão, Proporção e Grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. Nessa aula eu vou estar trabalhando com vocês mais exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares. Tudo bem? Como dizia a minha avó, chegou a hora da onça beber água. Então vamos lá a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. O exercício 1 da Universidade Federal do Ceará. Em um mapa cartográfico, 4 centímetros representa 12 quilômetros. Nesse mesmo mapa, 10 centímetros representarão quantos quilômetros, né? Então é um exercício que envolve proporção, tá? Então, olha, para cada 4 centímetros no mapa, no papel, eu tenho 12 quilômetros no real. Então, para 10 centímetros no papel, eu vou ter quantos quilômetros no real? Eu vou ter X quilômetros no real. Então, estou aqui com uma igualdade entre duas razões. Isso é chamado de proporção, tá? Então, pela propriedade fundamental da proporção, nós vamos tirar o valor do x, né? O que diz a propriedade fundamental das proporções? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, olha, 4 vezes x é igual a 12 vezes 10. Então, 4 vezes x igual a 12 vezes 10, que é 120. O 4 está multiplicando, passa a dividir no 120. Então, 120 dividido por 4, 30 quilômetros, tá? Então, no real, esse 10 centímetros do mapa vai corresponder para a gente a 30 quilômetros, ok? Então, tá aí a solução do nosso exercício 1. Vamos lá para o exercício 2. Bem, aqui no nosso exercício 2 da Universidade Católica de Salvador, tá? Um certo metal é obtido fundindo-se 15 partes de cobre com 6 partes de zinco. Para obter-se 136,5 kg desse metal são necessários. Então estão aqui as nossas alternativas. Eu vou precisar então saber, para ver qual alternativa corresponde à resposta desse nosso problema, qual vai ser a quantidade de cobre e a quantidade de zinco em 136,5 kg deste metal. Tudo bem? Então vamos lá para a resolução. Olha, o total de partes, então, deste nosso metal, então, total de partes do metal, tá? Eu tenho este metal 15 partes que são cobres, que é cobre, com mais 6 partes que é de zinco. Então, o total de partes deste metal são 21 partes, tá? Agora, o cobre, ele corresponde, então, às partes de cobre deste metal. Partes de cobre, tá? O cobre corresponde a 15 partes de 21. Então, corresponde à razão 15 sobre 21. Das 21 partes, 15 são de cobre. Simplificando essa nossa fração por 3 e por 3, então, a parte de cobre me dá a razão 5 sétimos. A parte de cobre, então, corresponde a 5 sétimos de 136,5 kg. Então, 5 sétimos de 136,5, basta multiplicar os 5 sétimos por 136,5 kg. Tá?
Aqui vai me dar uma multiplicação de frações, então eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 5 vezes 136,5 vai dar 682,5. E 7 vezes 1 dá 7, né? Multiplicação de frações, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Dividindo 682,5 por 7, eu vou encontrar, então, 97,5 quilogramas de cobre em 136,5 quilogramas deste metal. E a parte do zinco? Quantos quilogramas eu vou ter aqui na parte do zinco? Então, na parte de zinco, em 136,5 quilogramas deste metal, 97,5 é de cobre. Então, é só tirar, fazer a subtração. Em 136,5, menos 97,5 quilogramas, que é a parte do cobre. Ao fazer essa subtração, eu vou ter a parte do zinco, que vai me dar 39 quilogramas. Então, está aqui. Em 136 quilogramas deste metal, 97,5 quilogramas é de cobre e 39 quilogramas é de zinco. Agora nós vamos observar em qual alternativa se encaixa. Opa, já deu aqui na alternativa A de Amora. 97,5 quilogramas de cobre em 136,5 quilogramas deste metal. Tudo bem? Então já deu a resposta aqui na alternativa A. Eu acabei calculando ali a parte de zinco, né? Porque poderia não estar aí na alternativa A, a resposta ser a parte de zinco. Então seria bom a gente conhecer a quantidade de zinco também. Tudo bem? Então, gente, vamos lá para o nosso exercício 3. Bem, gente, aqui do nosso exercício 3, tá? Um exercício de concurso público do metrô em São Paulo, né? Feito pela Fundação Carlos Chagas. Um mosaico foi construído com triângulos, quadrados e hexágonos. A quantidade de polígonos de cada tipo é proporcional ao número de lados do próprio polígono. Sabe-se que a quantidade total de polígonos do mosaico é 351. Aí pergunta, a quantidade de triângulos e quadrados somada supera a quantidade de hexágonos em... Então, nós vamos descobrir quantos triângulos, quantos quadrados e quantos hexágonos nós temos nesse mosaico. Depois, somar a quantidade de triângulos com a quantidade de quadrados e subtrair da quantidade de hexágonos. Ok? Olha, triângulos, como nós sabemos, possui 3 lados, né? Então, a quantidade de triângulos é proporcional ao seu número de lados. Então, a quantidade de triângulos nós vamos chamar de 3K, onde K é a constante de proporcionalidade. Quadrado, a quantidade de quadrados nesse mosaico, né? A quantidade de quadrados é proporcional ao número de lados deste quadrilátero. O quadrado tem 4 lados, então eu vou ter aqui 4K, proporcional, diretamente proporcional, não está falando que é inversamente, tá? Então, 4K. E os hexágonos? Os hexágonos, a quantidade de hexágonos é proporcional ao número de lados do hexágono. Então, o hexágono é aquele polígono com 6 lados. Então, vai ser quantidade de hexágonos 6K. Tá? Proporcional ao número de lados. Então, 6K. Somando a quantidade, tá? De polígonos deste mosaico. Então, eu tenho 3K, quantidade de triângulos, mais 4K, quantidade de quadrados, mais 6K, que é a quantidade de hexágonos, tem que me dar
o total de polígonos, que é igual a 351. 3K mais 4K mais 6K vai me dar 13K. 13K igual a 351. Então, daqui eu vou tirar que K é igual a 351 dividido por 13. K igual a 27. Então, a constante de proporcionalidade é 27. A quantidade de triângulos, então. A quantidade de triângulos não é 3K? Então, 3 vezes 27. Então, eu vou ter 81 triângulos nesse mosaico. A quantidade de quadrados é 4K. Como K é 27, então vai dar 4 vezes 27. Eu vou ter 108 quadrados neste mosaico. E a quantidade de hexágonos é 6K. Então, 6 vezes 27, eu vou ter 162 hexágonos. Agora vamos ao que está perguntando aí. O que o exercício está perguntando? Somando a quantidade de triângulos, que é 81, mais a quantidade de quadrados, que é 108, vai superar em quanto a quantidade de hexágono? Então, agora menos a quantidade de hexágono. Tá? Então, menos 162. 81 mais 108 vai dar 189, menos 162. Então, vai superar em 27 polígonos. Tá? Está aí na alternativa B, de bola, ou B de bom, né? Então, tá aí, gente, a solução do nosso exercício 3, tá? Onde está envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá para o nosso exercício 4. Bem, pessoal, então está aqui o exercício 4 do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Certo dia, para a execução de uma tarefa de reflorestamento, 3 auxiliares de serviço de campo foram incumbidos de plantar 378 mudas de árvore em uma reserva florestal. Dividiram a tarefa entre si na razão inversa de suas respectivas idades: 24, 32, 48 anos. Assim, o número de mudas que coube ao mais novo jovem deles foi, tá? Então, observa bem, são 3 auxiliares. Eu chamei um de o mais novo, o outro eu estou chamando aqui do auxiliar do meio, que é aquele que não é nem mais velho nem mais novo, tá? E o mais velho. Então, a tarefa de cada um é inversamente proporcional à sua idade. Então, olha, a tarefa que o mais novo vai ter que fazer, como ele tem 24 anos, qual que é o inverso de 24 anos? É 1 sobre 24 de K. Então, o K é a constante de proporcionalidade. Tá? Então, inversamente proporcional a 24 anos. Inverso de 24 é 1 sobre 24K. O do meio tem 32 anos. O que vai caber para ele como tarefa? Como é inverso da sua idade, 1 sobre 32 de K. Tá? Constante de proporcionalidade. E o mais velho? O mais velho tem 48 anos. A tarefa que lhe coube é o inverso da sua idade. Então, 1 sobre 48 de K. Tá? Então, tá aqui as tarefas dos 3. Bem, a soma dessas 3 tarefas tem que dar o total de mudas, que são 378 mudas, né? Porque é o total de mudas que eles terão que plantar. Ok? Então, vamos somar as 3 partes. 1 sobre 24K, somando com 1 sobre 32K, mais 1 sobre 48K. Isto tem que me dar
378 mudas aí. Ok? Então, para resolver essa equação, o que nós vamos ter que fazer aqui? Eu vou ter que tirar o mínimo, tá? Para poder tirar o valor do K e saber a quantidade de mudas que cada um terá que plantar. Então, tirando o MMC de 24, 32 e 48, vai dar 96. Tá? MMC. Tem aí, quem não sabe calcular o MMC, procura que eu tenho a playlist onde eu ensino a fazer o cálculo do MMC, de MDC e assim por diante, tá? Então, tirando o mínimo vai dar 96, divido 96 por 24, tá? Vai dar 4 vezes 1K, vai dar 4K. 96 dividido por 32 dá 3 vezes 1K, dá 3K. Mais 96 dividido por 48 dá 2 vezes 1K, 2K. Mais 2K. Igual. Então, tem que tirar dos dois lados da igualdade o mínimo. 96 dividido por 1 dá 96, vezes 378, vai dar 36.288. Tirou o mínimo dos dois lados da igualdade, simplifica os denominadores. Somando 4K com 3K com 2K, vai me dar 9K. Tá? Então, 9K igual a 36.288. Ok? O 9 está multiplicando, passa dividindo. O 36.288. Então, K será igual a 4.032. Está aqui a nossa constante de proporcionalidade. Só que o exercício está perguntando quantas mudas coube ao mais jovem. Então, só vou calcular a parte do mais jovem. Eu já determinei o valor de K. Então, o mais jovem, ele vai plantar 1 sobre 24 vezes o K, que é 4.032. Tá? Então, o K aqui na multiplicação de frações, multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominadora. Então, vai ficar 4.032 dividido por 24. Vai dar um total de 168 mudas. Então, tá aí, olha. Quantas mudas o mais novo vai plantar, tá? Alternativa B, de bola, ou B, de bom, ok? Então, gente, olha, aqui eu encerro essa terceira aula, tá? Da playlist razão, proporção, grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. Tudo bem? Qualquer dúvida em algum desses exercícios, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E não esquece de dar um likezinho lá no positivo, né? Bem, gente, então aguarde a seguir que eu estarei lançando a playlist regra de 3, tá? Que é uma sequência dessa playlist que vai estar envolvendo razão, proporção, grandezas em regras de 3. Tudo bem? Então, gente, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!